Fala do Vascão. Que vitória, né? Mais um tabu quebrado aí pelo Rafael Paiva. O Vasco que não vencia o Corinthians há 14 anos. E ontem o time com alguns retornos. Maicon, Piton, Hugo Moura e David retornaram. O Piton que marcou um golaço. E também já na reta final, o Juan Esforça marcando aquele gol que fechou o placar em 2-0 para o Vasco sobre o Corinthians ontem em São Januário. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre a atuação, sobre o time que foi a campo, destacar também alguns nomes. Vamos ouvir o Rafael Paiva. Mais uma vitória dele, à frente do Vasco, o treinador Rafael Paiva. Acho que a gente está conseguindo controlar mais o jogo. Acho que a gente está conseguindo ter controle de tudo que a gente tem que fazer no jogo, né? Eu acho que passa muito pelo esse desenvolvimento dos atletas, né? E a nossa segurança é a confiança que a gente está tendo aí. A gente está fazendo as coisas acontecerem e a gente se sente mais sólido para realmente buscar a vitória o tempo todo. Acho que é isso que a gente tem falado ali com o grupo. A gente sempre vai jogar para tentar ganhar. A gente sabe que a gente vai sofrer nos jogos, né? A gente está conseguindo se estruturar melhor e está conseguindo elevar o nosso nível, né? Eu acho que passa muito por isso. A confiança aumenta, a solidez aumenta. Eu acho que são consequências aí do que a gente vem realmente mentalmente buscando também pro grupo. Acho que tudo isso vai fazendo diferença pra gente ficar mais forte, controlar melhor o jogo, saber sofrer. Eu acho que é muito em cima disso. Então tem a palavra do técnico Rafael Paiva. Alguns destaques, né? Hugo Moura, é bom a gente falar dele. Matheus Cocão, cara. 7 acertos em 8. E aí você pergunta, em passes curtos? Não, amigo, em passes longos, em bolas lançadas. Em lançamentos. O cara acertou 7 em 8, o Matheus Cocão. O Vasco chega agora à 10ª colocação com 20 pontos. 3 vitórias seguidas contra Fortaleza, Inter e Corinthians. E se a gente contar o clássico com o Botafogo, 4 jogos sem perder. Já que contra o Botafogo foi empate. Tem uma galera que vem atrás, que ainda joga hoje. O Vasco pode até voltar para a 13ª colocação, mas assim, se o Atlético Goianiense vencer o Palmeiras hoje, o Vasco fica a 6 pontos do Z4. Se não, fica a 8. 8 pontos da zona do rebaixamento é o que o Vasco tem hoje de vantagem. Uma semana de descanso e na semana que vem pega justamente o Atlético Goianiense. Jogo fora de casa na próxima quarta-feira. Esse jogo de ontem que foi marcante, né? Por conta justamente do anúncio do Felipe Coutinho, que foi feito ontem e que teremos agora à tarde, às 3h11 à tarde, na sede náutica da Lagoa, às 3h11, a apresentação com a coletiva de imprensa do Felipe Coutinho falando com o torcedor por meio da imprensa. A gente, é claro, vai acompanhar toda a repercussão dessa entrevista coletiva. O Felipe Coutinho de volta ao Vasco e falará pela primeira vez agora à tarde aí com a imprensa. Bom, primeiro sobre o jogo de ontem. Vasco fez uma partida muito segura, muito tranquila contra o Corinthians, né? Uma partida segura. É isso, o Vasco teve controle durante 90 minutos. Tirando um susto ou outro, que acontece também, normal, né? Independente de você ser superior ao adversário, o adversário em algum momento consegue incomodar. No primeiro tempo teve uma cobrança de falta do Corinthians que assustou. O Léo Jardim faz uma defesaça. E depois, cara, o Corinthians tropeça nas próprias pernas e o Vasco, que nesse momento pode ainda não ser, né, o melhor time do mundo, mas já é um time bem mais organizado nas mãos do Rafael Paiva. Quando as equipes lá de baixo se enfrentam, eu acho que faz muita diferença o time que tá organizado. O Corinthians é uma bagunça em campo. Isso não reduz o mérito do Vasco não, tá, gente? Só tô ressaltando que geralmente quem tá lá embaixo tá meio perdido mesmo, né? A gente tá vendo, o Grêmio perde toda a rodada, Corinthians, Fluminense. E aí o Vasco atingiu o mínimo de estabilidade. Rafael Paiva organizou a defesa, o time hoje sofre menos gols, o time hoje tem um miolo de zaga um pouquinho mais sólido, uma proteção à frente muito melhor, coisa que a gente não via anteriormente. Verdade. No meio de campo um buraco desde os tempos do Ramon Dias, né, no início do ano. E aí quando o Vasco administra essa questão defensiva, passa a depender de movimentos básicos no ataque para chegar aos gols. Não precisa ser um time brilhante, não precisa ser um time espetacular. Precisa ser um time que produza ao mínimo. E o Vasco ontem, mais uma vez, ficou ali naquela produção razoável, de média para boa, e conseguiu aproveitar bem as oportunidades que surgiram para bater a equipe do Corinthians e construir esse resultado positivo. Então, assim, o que eu tenho a dizer? Time organizado, um time um pouco mais seguro, e o futebol é feito muito da confiança, da parte psicológica. Quando o jogador se fortalece mentalmente, ele fica muito mais tranquilo para dar a resposta dentro de campo. O cara que é mais limitado passa a render um pouco mais. Aquele que já é um bom jogador cresce ainda mais de rendimento.
E o resultado é esse, o Vasco conquistando uma 3ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Pô, vencer 3 seguidas é difícil pra quem tá lá em cima. Imagina pra quem tá lá embaixo. Você estando lá embaixo, vencer 3 seguidas já é dar um salto muito grande pra se afastar da luta contra o rebaixamento. Mais uma boa atuação do Vasco do Rafael Paiva. O Jorge Gomes, Azevedo, quando a fase está boa, todo mundo, exceto o Praxedes, aprende a jogar futebol, né? E que gol do menino Sforza. Cara, que gol de falta do Sforza, hein? Batida de falta espetacular, né? E aí é um garoto, assim, Azevedo, até pra gente ilustrar o que são as fases do Vasco, né? O Sforza chegou e não teve uma sequência tão boa. Já tinha gente, meu Deus, manda embora, esse moleque não presta, é muito ruim. E aí, vamos entender os contextos, né? Um Vasco mal organizado vai dificultar muito a vida de um jogador de 20 e poucos anos que acaba de chegar da Argentina. Concorda comigo? Não é só um jovem, é um jovem que vem de outro país e precisa se adaptar a uma nova realidade. E aí um Vasco mais organizado, com o Sforza entrando aos poucos, tendo lançado na equipe gradativamente, já percebe o jogador um pouquinho mais encaixado. E aí ele entra, ajuda a reforçar a marcação, e aí se torna um cara confiante para bater uma falta como aquela. E aí, quando o cara faz um gol daquele, é mais um passo no amadurecimento dele no futebol brasileiro. Não tô dizendo aqui que é um craque, que é um astro da bola, mas percebe que, utilizando da maneira correta o jogador, você consegue fazer com que esse jogador renda bem. Não só renda bem, como ainda faça diferença. O gol de falta dele elimina qualquer chance de reação do Corinthians, por mais que já tenha sido um gol pro final, acho que o Vasco ganharia de qualquer forma, e ainda ajuda a deixar a festa muito mais legal, né? Com um golaço de falta como aquele. Então é entender os contextos, né? Um jogador muito jovem, ou até um jogador mediano, quando ele chega numa equipe muito bagunçada, a tendência é ele se perder dentro dessa equipe bagunçada. Agora, se esse jogador encontra o mínimo de estabilidade, naturalmente ele começa a render melhor. Olha aqui, o Pedro Cajueiro. Eu estava achando que o Souza chegaria para ser titular absoluto. Porém, o Paiva arrumou o meio-campo com o Hugo e o Corão. E o Cocão, né? Na verdade, aqui, né? O Hugo e o Cocão. Souza vai precisar remar para pegar a vaga. Vocês estão preparados para falar sobre o nível técnico de Matheus Cocão na equipe titular do Vasco? Porque o garoto está jogando muita bola. O Matheus Cocão vem demonstrando um refino técnico absurdo, cara. É outro jogador que a gente precisa inserir nesse contexto de um time mais organizado, proporciona a esse atleta a possibilidade de jogar muito mais. O Hugo Moura também vem apresentando um jogo interessante. O passe que ele dá para o Lucas Piton é espetacular. Mas o Matheus Cocão, cara, já vem de gol marcado recentemente. Ele tem um movimento de corpo, Azevedo. Um jogo de corpo, ele muda a direção da jogada e surpreende a marcação. É um jogador que tem tudo para crescer. Lembrando, veio de uma Série C, de um Náutico, ano passado. E aos pouquinhos foi ganhando espaço. Mas num time mais organizado e muito mais forte, provavelmente a partir dessa segunda janela, Matheus Cocão tende a se desenvolver um jogador ainda mais interessante. E outro atleta que eu quero chamar a atenção aqui, que é um desses operários do Vasco que tem jogado muito bem, Paulo Henrique na lateral direita. Pois é, cara. Vai ao ataque, dá opção, busca a linha de fundo, tem sustentado melhor na defesa, porque ele sempre foi um cara com um bom potencial do meio pra frente. Ele agrega bem. Mas na cobertura ele deixava a desejar. Na cobertura ele deixava a desejar. No melhor momento da carreira dele no Juventude, ele era um ponta direita. E aí vem pro Vasco, acho que ele sempre apresentou um futebol razoável, mas cresceu muito agora nessa sequência com o Rafael Paiva. É outro jogador que a gente acaba não observando tanto. A gente fala muito do Léo Jardim, a gente fala muito do Piton, do Verrete, do Payet, mas a gente não pode deixar de salientar dois dos pilares desse Vasco do Rafael Paiva, dois jogadores que têm feito diferença, Matheus Cocão e Paulo Henrique. Olha aqui o Cadu Bernardo. Eu critiquei a escalação do Praxedes, mas ele calou minha boca no primeiro tempo, enquanto o JP entrou com um saco de cimento nas pernas e em certos momentos um pouco soberbo. Paiva sabe tudo de elenco. Não, então, a gente de vez em quando critica a escalação, e eu critiquei também, tá? Eu não entendi muito bem a barração do JP para a entrada do Praxedes. Mas assim, eu acho que o Praxedes mais uma vez fez uma partida assim, ok. Eu não consigo dizer que foi uma grande partida, uma boa partida do Praxedes. Acho que foi ok, realmente, o JP ontem entrou mal. Mas isso também não significa, né, que o JP desandou, que o Praxedes também cresceu tanto de rendimento. O mais importante, Azevedo, é que tem mais um joguinho, de repente, pro Vasco aí. Depois o Vasco já consegue estrear seus reforços. O Vasco tá precisando de um meia de ligação e que bom que o Felipe Coutinho chegou. A gente não pode deixar de falar desse momento especial também, né, cara? É um momento espetacular, especial. A gente viu a alegria do torcedor do Vasco ontem em São Januário. Criou-se uma atmosfera completamente diferente justamente por conta da chegada do Coutinho, e até por isso a gente falava aqui que seria tão importante vencer o Corinthians, né, para manter o dia com o astral lá em cima. É um ídolo, é um jogador com uma identificação muito grande,
ele teve pouca contribuição no profissional do Vasco, mas ele tem tanta admiração assim do torcedor, primeiro pelo bom futebol que ele sempre praticou, mas também porque ele sempre demonstrou um carinho enorme pelo Vasco. Quantas vezes o Felipe Coutinho se declarou, demonstrou carinho, voltava ao Brasil, visitava o Vasco, e tudo isso fez crescer esse sentimento de que em algum momento ele voltaria. E que bom que ele voltou, e agora é pensar dentro de campo, né? Daqui a pouco começa a treinar logo, entra no ritmo certo, porque tem que dar o resultado dentro de campo. Tendência é que o Coutinho estreie na quarta-feira. Não como titular ainda, é claro, falta muito tempo ainda, né? Falta uma semana, o elenco hoje ganhou folga, né? A vitória de ontem foi importante, mas hoje o dia do cara, Felipe Coutinho de volta ao Vasco. Vamos ouvir mais sobre essa volta do Coutinho ao Vasco da Gama. Bom, eu vivi toda a minha infância e adolescência aqui no Vasco, né? Eu sempre deixei claro toda a gratidão que eu tenho por esse clube, né? Eu tive um período muito curto, né, na fase profissional aqui no Vasco, e agora eu volto com 32 anos, jovem ainda, mas espero participar de muitas coisas boas que eu acredito que vai acontecer dentro desse clube. Então tá aí o Coutinho falando muito sobre isso, né? Sobre essa adaptação, sobre ter aberto mão, sobre seleção brasileira. Pontos que a gente vinha conversando com pessoas e falando ao longo desses últimos, 2, 3 meses praticamente. Vamos ouvir mais do Felipe Coutinho na coletiva de hoje. Bom, a questão de abrir mão de muita coisa é verdade. O próprio presidente aqui falou. Mas eu posso te dizer que não é só do Felipe. O Vasco fez de tudo para que eu pudesse estar aqui, o presidente fez de tudo para que eu pudesse estar aqui hoje, e eu sou muito agradecido por isso. São muitas questões que envolvem essa volta. O amor ao clube é o principal, né? É um clube que eu amo, que eu sou grato demais, porque me formou para o mundo, não só na parte esportiva. E, enfim, é o amor ao clube e essa relação que a gente tem para essa volta. Então, a tendência, né, é que na próxima quarta-feira a gente tenha a estreia do Felipe Coutinho com o Vasco. O Vasco vai ter uma semana, já que no fim de semana não tem jogos pelo Campeonato Brasileiro por conta da Copa América. Vamos aproveitar então e ouvir mais um pouquinho do Felipe Coutinho nessa volta dele pro Vasco da Gama. Bom, a seleção sempre é um sonho, né? Eu tive a felicidade de estar lá, de vestir a camisa da seleção brasileira, de ser campeão com a seleção brasileira, disputar uma Copa do Mundo. Sempre é um sonho, mas o meu principal objetivo, e com toda sinceridade, é voltar ao Vasco, poder ajudar o Vasco. O meu objetivo principal é esse, dar o meu máximo, me entregar ao máximo junto com os outros companheiros para a gente conseguir os objetivos em conjunto. Então tá aí o Felipe Coutinho, lembrando que sábado teremos a grande festa de apresentação aí pra torcida, né? Hoje foi pra imprensa e a torcida vai poder fazer uma grande festa em São Januário, sábado de manhã, às 11h11 da manhã, com ingressos a R$11. É mais um simbolismo aí pra esse evento de sábado que teremos na Casa Cruz Maltina, em São Januário. E também a gente fica aí na expectativa para a integração dos outros nomes, do Souza, do Alex Teixeira e também do Rodrigues, o atacante colombiano. A gente vai ter essa semana para poder acompanhar, mas hoje o dia dele. Felipe Coutinho de volta ao Vasco, hoje apresentado, falando para a imprensa. Enfim, Felipe Coutinho apresentado pelo Vasco. E eu falei que eu tava decepcionado ontem. Não é dia de falar de decepção pro Vasco, pelo amor de Deus. É só para contextualizar. Porque o Coutinho ainda não estava treinando com o elenco, né? Não estava regularizado, então eu contava com uma estreia dele. Muito chato. Já na abertura da janela, isso pelo visto não aconteceria, e eu estava errado, né? Estava enganado. Pelo visto o Vasco já está planejando, pelo que disse o Breno, a estreia do Felipe Coutinho já no jogo contra o Atlético Goianiense na quarta-feira. Ele vai ter uma semana de treinos, né? E nem vai ser uma semana cheia. Por mais que o Vasco tenha essa semana cheia, tem a apresentação dele em São Januário, já estão vendendo ingressos, né? Tem muita coisa envolvida até ele realmente entrar no ambiente de um jogador de futebol, porque por enquanto ele tá no ambiente de celebridade, de jogador que tá voltando. Então assim, tô ansioso pra ver, eu tenho certeza que o torcedor do Vasco também tá muito ansioso pra ver o Felipe Coutinho jogando, mas vai ser diferente. Por exemplo, da estreia do Thiago Silva. O Thiago Silva já está ambientado, já conhece todo mundo, tá treinando no dia a dia. O Coutinho sequer começou esses treinamentos.
Ele vai jogar porque ele é o Coutinho, né? Ele é um craque. Então, óbvio que ele vai jogar, mesmo que não esteja 100%, alguns minutos, pelo menos, ele vai participar do jogo contra o Atlético Goianiense. Agora, que bom que tudo colaborou, né? O Vasco venceu o Corinthians, entrou numa curva ascendente, tem feito ótimas partidas. Isso colaborou justamente para o ambiente de São Januário ter sido tão positivo ontem e para o Coutinho ter finalmente chegado ao Vasco depois, não de uma novela, né? Porque todo mundo sabia o final, todo mundo sabia que o Coutinho viria para o Vasco, mas depois de uma dificuldade para entender como seria essa negociação, ele chega no Vasco mais encaixado, mais feliz, com o astral lá em cima. Óbvio que tem muita coisa para melhorar, muita coisa para ser organizada, mas é muito mais fácil o Coutinho entrar sem a necessidade de ser o salvador da pátria.